e a todos aqui presentes. Vamos dar início à comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto para a realização e levantamento do consumo de água do município de Ribeirão Preto, que já ouvimos algumas pessoas e hoje estamos trazendo aqui o diretor regional, deixa eu ver se o diretor regional do DAERP, diretor técnico do DAERP, o senhor Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto. Essa comissão parlamentar de inquérito foi constituída tendo em vista os diversos estudos realizados e as matérias vinculadas pelo meio de comunicação, denunciando o rebaixamento do aquífero Guarani, que tem origem em seu conjunto de fatos que merece investigação. Assim, nessa reunião, será ouvido o senhor Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto, diretor técnico do DAERP, para colher informações acerca das consequências da exploração de água do aquífero Guarani para captação e realização pelo DAERP. A CPI realizou algumas reuniões, sendo inclusive ouvido o diretor regional do DAEE, o engenheiro senhor Carlos Eduardo Alencaster, que elucidou muitos pontos atinentes à questão das outorgas dos postos clandestinos, tanto dos postos regulares. Informou nessa reunião que foi assinado um TAC em que foi conferido um prazo para o DAERP para a regulamentação de todos os postos, inclusive os paralisados. Nesse compromisso, o DAERP assumiu diversas responsabilidades, como a instalação de hidrômetro nos postos. Inclusive, nós estamos trazendo hoje aqui o Mantilla para falar também sobre esse assunto também, que a gente regulamentou, como regulamentou e se regulamentou os postos do DAERP e como está sendo feito, que o DAERP está sendo feito para a gente diminuir os gastos, ou diminuir a evasão de água do aquífero Guarani na nossa região e na nossa cidade. Boa tarde, senhor Mantilla. Gostaria de passar a palavra para o senhor. E antes de cumprimentar a mesa aqui, nós estamos aqui com o doutor Marcelo e o doutor Luiz Fernando, a TV Câmara também aqui, e várias pessoas aqui para ouvir o que o senhor tem a falar sobre o DAERP ou sobre a água que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde, e a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui para falar sobre o aquífero Guarani, sobre as condições de abastecimento de água da cidade de Ribeirão Preto. A gente, para falar sobre aquífero Guarani, para a gente falar e discutir sobre os aspectos que englobam essas informações que foram dadas na imprensa, sobre algum problema que ele possa vir a ter no futuro, na verdade, hoje não existe nenhum estudo comprovado, nenhum estudo técnico comprovado sobre a longevidade desse aquífero. Existem alguns estudos mais antigos, que denotam aí 80 anos atrás, onde foi observado um abaixamento de 70 metros em 80 anos. Portanto, é uma informação muito irrisória e muito pequena diante da magnitude desse aquífero. Então, para a gente começar a falar sobre o aquífero, eu gostaria de colocar para vocês o que o DAERP vem fazendo, as várias ações que o DAERP vem fazendo, no sentido de usar a água mais racionalmente, ou seja, reduzir os índices de perda. Obviamente, você reduzindo o índice de perda, você reduz a quantidade de água que retira do aquífero diariamente, Então, a gente vai colocar para vocês todas aquelas ações que o DAERP vem executando, pelo menos de 2013 para cá, que é o que a gente pode colocar para vocês. Antes disso, a gente não tem conhecimento, Então, existe um planejamento, foi feito um planejamento no ano passado, a gente vem seguindo esse planejamento
seguindo principalmente a redução do índice de perda e a otimização do aquífero da melhor forma possível, né? Então vamos começar abastecimento de água em Ribeirão Preto. A maioria dos senhores sabe que 100% da água da cidade de Ribeirão Preto é oriunda do aquífero Guarani, de água subterrânea, né? Os acessórios que compõem todo esse sistema de captação e abastecimento de água são os poços tubulares profundos e os equipamentos urbanos complementares, que são os reservatórios, estações elevatórias, redes, adutoras, derivações e ramais. Falando dos poços profundos, que realmente são, que é o coração do sistema de abastecimento de Ribeirão Preto, nós temos outorgado pelo DAE 250 metros cúbicos por hora para cada unidade de poço, né? A vazão média atual que nós temos nos poços gira em torno de 160 metros cúbicos hora. Existem hoje em funcionamento 105 poços. Vereador, tudo bem? Obrigado. Não, vou ali do lado dele, Vamos aqui. Tudo bem? Graças a Deus. Que isso. Bom, pessoal, retomando a nossa fala, 105 poços em funcionamento hoje, né? Os poços tubulares profundos novos, de 2013 a 2016, serão 26 poços, sendo que, na verdade, não são 26 poços novos. Desses 26 são apenas 5 novos, e o restante são recuperação de poços que já estão necessitando a sua reforma, né? 8 unidades desses 26 já estão concluídas, 10 unidades em fase de testes, 3 unidades aguardando documentação e 5 unidades em fase de licitação, né? Como foi dito aqui, até um tempo atrás a gente não tinha macromedidor nos poços do DAERP, portanto, a aferição do volume da vazão que esses poços produziam era feita de uma forma arcaica, ou seja, através de medições de vazões pontuais com pitometria, né? Obviamente, isso não é o ideal, por isso o DAERP investiu na compra de 130 macromedidores eletromagnéticos de última geração, sendo que, até o momento, nós já instalamos 91, faltando apenas esse saldo para completar 100% de macromedição de todos os poços e das estações elevatórias, o que vai possibilitar o DAERP ter um número de volume e de vazão muito preciso, e daí sim poder falar sobre índice de perdas com uma realidade maior, com uma confiança maior, em detrimento à utilização desses aparelhos medidores que estão sendo instalados atualmente. Bem, reservatórios. Reservatórios, como a maioria sabe ou deduz, né, são também acessórios importantíssimos num sistema de saneamento básico, né? A cidade tem que ter reservação para poder operar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais racional o seu sistema de fornecimento de água. Atualmente, até o final de 2014, eram 68 reservatórios, com uma capacidade de 102 mil metros cúbicos armazenados. 16 unidades novas, com capacidade de 43 mil metros cúbicos, sendo que 9 já estão concluídas, num total de 27 mil metros cúbicos, 5 unidades em execução atualmente, de 12 mil metros cúbicos, e 2 unidades em elaboração de documentação, dando mais 4 mil metros cúbicos, são 2 reservatórios. Atualmente, 77 reservatórios em funcionamento. Virar um pouco a tela.
Desses 77 reservatórios hoje que estão operando, nós temos uma reservação de 129 mil metros cúbicos, né? Mas eu prefiro enxergar. No final de todo esse planejamento, de todo esse projeto que foi feito ano passado e ano retrasado, a cidade de Ribeirão Preto vai ficar com uma reservação de 145 mil metros cúbicos, uma reservação muito boa e pelos projetos padrões, pelas referências técnicas, uma reservação mais que suficiente para a cidade de Ribeirão Preto, num horizonte de próximos 10 anos até. Dentro desse contexto de planejamento de obras, visando perdas e visando uma otimização melhor de abastecimento de água, também estamos fazendo reformas e impermeabilizações de alguns reservatórios antigos, 5 unidades, gerando 16.500 metros cúbicos. Com relação a adutoras, porque a cidade cresce, né? Ribeirão Preto cresce em forma de anéis, como todo mundo sabe, e para abastecer essas regiões, nessas áreas novas, nesse crescimento de Ribeirão Preto, que, aliás, cresce muito essa cidade, foram projetadas essas adutoras, 26 trechos de novas adutoras, com diâmetros entre 100 e 400 milímetros, de materiais diversos, sempre optando por materiais com tecnologias novas, como DFOFO, PVC, PAD e ferro fundido, dando um total de quantos? 37.850 quilômetros, metros de adutoras. Não, a tela está meio inclinada. Bom, agora um grande vilão na cidade de Ribeirão Preto, falando de perdas e falando do planejamento que nós fizemos, logo que nós chegamos, nós identificamos que o grande vilão das perdas em Ribeirão Preto, notadamente, são as redes de distribuição. Para os senhores terem uma ideia, Ribeirão Preto hoje tem 2.015 quilômetros de redes de distribuição de água, sendo que desse total, desses 2.015 quilômetros que existem hoje, que são as redes de distribuição, hoje existe a necessidade de se substituir quase 1.000 quilômetros de redes que estão deterioradas, que estão com diâmetros mal dimensionados e de materiais que não são mais usuais, como cimento amianto, que foi até condenado em alguns países por ser cancerígeno, né? Então, desses 1.000 quilômetros que precisam ser substituídos, nós já conseguimos substituir mais do que 10%, 125 quilômetros, em diversos diâmetros e todos por processo não destrutivo, né? 70 quilômetros já executados desses 125, em vários bairros aqui da cidade, 55 quilômetros em fase de licitação. E aí, então, o grande vilão, a gente entende que Ribeirão Preto tem que continuar caminhando nesse sentido, dando prioridade para a substituição dessas redes. Só assim a gente vai conseguir atingir uma meta de um índice de perda menor na cidade de Ribeirão Preto. Se não substituir essas redes, não adianta, a mágica não acontece. Tem que realmente continuar com esse planejamento. Quanto a estações elevatórias de água, também dentro desse nosso planejamento, a gente tem entre construção e reforma e ampliação de estação 7 unidades em execução. Outras melhorias que foram feitas nesses últimos anos, notadamente nos últimos 3 anos, o DERP investiu muito em contratação de novos funcionários. Hoje, a gente tem 100% da manutenção das redes executadas pelo DAERP, através da contratação desses funcionários, isso foi possível. Chegou até alguma terceirização num passado recente. Hoje em dia já não é mais preciso, né? Esses funcionários estão executando hoje toda a manutenção das redes. Cursos de reciclagem e capacitação, investimentos em frota, né? Os funcionários e até os moradores podem observar as viaturas transitando pela cidade. Foi investido fortemente na renovação de frota e equipamentos, EPIs e EPCs.
Padronização de serviços. Aí também foi contratada uma empresa específica sobre padronização de serviços. Hoje nós já estamos na fase final desse trabalho, um trabalho muito produtivo, onde hoje temos no DAERP vários serviços, sendo que talvez a maioria dos serviços mais prioritários, com padronizações já executadas, né? E novas tecnologias, como o processo de substituição de rede por métodos não destrutivos, medidores eletromagnéticos, ultrassônicos e outras tecnologias que a gente vem trazendo aqui para Ribeirão Preto. E, por último, a automação, né? A automação, junto com a substituição de rede, se torna também muito importante para a gente atingir o nosso objetivo de controlar as perdas e conseguir operar um sistema com uma perda razoável, aceitável, né? Então, sobre automação, a gente pode falar mais à frente. Tem, acho que, um último slide depois. Antes desse. Então, a automação tem dois escopos principais, né? Para que a gente consiga realmente êxito em todo o planejamento que a gente fez. Primeiro, no sistema de captação e distribuição, né? Obtenção de indicadores operacionais, né? Hoje nós não possuímos esses indicadores. Possuímos indicadores, mas indicadores com pouca representatividade. Com a implantação dessa automação, vai propiciar que o DAERP tenha indicadores muito melhores, que possibilitarão um planejamento e uma transparência do que realmente está acontecendo na cidade, em termos de captação e distribuição de água. Controle de perdas. Obviamente que eu só consigo controlar a perda se eu mensurar a perda, se eu souber realmente qual é a minha perda. Como a gente já falou anteriormente, isso vai ser possível através da implantação da macromedição e também, não está aqui nos nossos slides, mas também estamos renovando a micromedição, né? Hoje, de 181 mil micromedidores, ou 181 mil ligações de água, nós estamos com planejamento já em fase final, para início já de execução, para a substituição de 126 mil aparelhos. Também com tecnologias novas, aparelhos mais modernos e que vão possibilitar uma medida muito melhor do que foi feito até então. Nos serviços... e também, nessa parte de sistema de captação e distribuição, notadamente a eficiência energética, né? Como já falamos anteriormente, 100% do abastecimento de água de Ribeirão Preto é feito por poços profundos, né? Atualmente, isso em algumas épocas passadas, era um sistema até mais barato com relação à captação em nível de superfície ou a fio d'água. Mas o cenário energético inviabilizou muito esse sistema, quando um município que nem Ribeirão tem 100%, que se utiliza 100% de poços profundos, acaba acarretando uma conta de energia elétrica insuportável. Então, dentro desse panorama, desse cenário, também estamos atrás de alternativas e equipamentos modernos com relação à energia elétrica para otimizar melhor os motores que impulsionam essas bombas profundas, né? Então, como inversores de frequência, que estão sendo comprados, como também sistemas de distribuição. Hoje nós temos quase metade da instalação dos poços artesianos interligados diretamente na rede, o que não é bom para um cenário de energia elétrica caro. Então, nós estamos, na medida do possível, o planejamento já foi feito e o ideal seria que a gente conseguisse interligar todos esses poços nos reservatórios e os reservatórios executarem a distribuição. Isso também está no planejamento, a gente procura fazer isso pelo menos em 1 ou 2 anos com sucesso. Nos serviços operacionais, nós estamos implantando também uma automação desse serviço. É esquisito falar assim, uma automação de serviços operacionais, mas para explicar melhor, desde o recebimento de uma reclamação, que hoje é pelo 115,
até depois uma programação, planejamento e programação da execução desse serviço, isso tudo vai ser automatizado, né? Já estão sendo adquiridos tablets, as equipes operacionais, tanto de manutenção elétrica, como mecânica, como de manutenção de redes, cada equipe vai possuir um tablet ligado diretamente numa central que vai receber todas essas reclamações dos munícipes, né? Isso vai ser feito de uma forma muito mais rápida do que é feito hoje. Nós vamos praticamente eliminar papel, né? Esses tablets eles vão proporcionar uma agilidade, uma confiabilidade muito maior. Só para os senhores terem uma ideia, esses tablets funcionam que nem um celular moderno, um Android. Eles tiram fotografia do serviço que a equipe está fazendo, eles armazenam dados. Então, através desse sistema, vai possibilitar, inclusive, que o DAERP reveja todo o seu cadastro, não só de redes, como também das unidades de operação. O funcionário vai estar numa elevatória, trocando um motor, trocando uma bomba, ele vai poder tirar uma fotografia para mostrar para o chefe, para levar numa reunião, para trocar uma ideia. O que hoje já é possível, através de celulares, mas nós vamos ter esses tablets conectados diretos no recebimento das reclamações dos clientes. Bem, pessoal, essa era a apresentação resumida, né? É um planejamento extenso de serviços e de ações, né? Que a gente vem fazendo aí, eu há 1 ano, mas o meu chefe, o DAERP, já desde 2013, né? Essa última gestão, desses 4 anos, que finalizam esse ano. Esse é todo o planejamento que foi feito e que a gente está seguindo e tentando cumprir no máximo que conseguirmos até o final dessa gestão. Agora estamos abertos às perguntas. Se alguém quiser falar sobre o aquífero Guarani. Muito obrigado, Mandílio. Vou passar a palavra para o Capela, também, que faz parte da comissão. Ele precisa se ausentar, então, vou passar a palavra para ele. Deixa eu pegar essa aqui. Pega daqui, já pegou daqui. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Genivaldo, o procurador doutor Marcelo, o procurador doutor Luiz Fernando, todos os presentes e o diretor técnico Mantila, que nós temos mantido um contato quase que diário junto ao DAERP, temos percebido uma transformação da instituição. Mantila, eu queria perguntar para você, qual seria hoje, a gente passa pela cidade e nós temos observado quase todos os postos recebendo um investimento. Eu sou morador da Vila Tibério aqui, então acho que é o lugar que mais tem investimento. Tem na Eupídio Gomes, na Monte Alegre, tem no Sumarezinho. Qual seria o próximo projeto mais importante, além daquela economia que você falou da energia elétrica, para o desenvolvimento e maior economia? Hoje, o que o DAERP precisaria? Abrir uma licitação para qual finalidade? Assim, para aprimorar, para economizar, para levar uma melhor qualidade de água às pessoas. Alô? Então, Capela, como eu já falei para vocês, num sistema, uma cidade tão bonita, tão nobre que nem Ribeirão Preto, é quase que impossível você operar, né? Estou falando em termos de saneamento básico, você operar uma cidade que nem Ribeirão Preto e você atingir essas metas de perdas mais baixas, como outros municípios similares ao nosso e outros municípios grandes já conseguiram, não é? Sem você possuir um centro de controle de operação. Esse centro de controle ele vai possibilitar que o DAERP enxergue de uma forma online tudo o que está acontecendo, não só no sistema dos poços, a retirada de água dos poços, mas até o tratamento. Nós já temos 10 pilotos de 10 poços, já mostrando para os nossos engenheiros, para os nossos gerentes, a diferença em você enxergar isso online e você não ter essa informação. Então, nós vamos receber nesse CCO, né? Esse CCO já está projetado, foi um projeto muito difícil, muito detalhoso, com detalhes muito pequenos, detalhes técnicos,
Ele já está em fase final, esse projeto, e hoje seria realmente o próximo passo que o DAERP teria que dar para que a gente conseguisse atingir o nosso objetivo. Eu queria justificar a minha ausência, que eu sou testemunha no fórum às 15 horas e 30 minutos. Queria pedir desculpa para o Mantilla, para o Genivaldo e para todos os presentes. Muito obrigado, Genivaldo. Muito obrigado, Capela. Genivaldo, obrigado. Também tem algumas perguntas também para a gente ver. A nossa CPI aqui, ela foi realizada com o levantamento da situação do consumo de água. O que a gente pode fazer numa cidade tão rica que é Ribeirão Preto, desse balanceal hídrico, né, que é o Aquífero Guarani, e conversando também com o DAE, eles também estão fazendo um estudo para a gente ver junto com o DAERP, de captar água do Rio Pardo para água industrial, que não uma água potável, uma água para você usar nas indústrias, em lavar algumas coisas, entendeu? Então, estão sendo feito um estudo, o DAERP também pensa nisso, está fazendo um estudo nessa área. A segunda também, as ligações clandestinas também que nós temos aqui na cidade, impacta por demais as percas de água que o DAERP tem, que Ribeirão Preto tem, e qual que é o que nós estamos fazendo, e quando se perde, qual que é a ideia do DAERP nessas duas situações? A primeira que você perguntou foi sobre o Rio Pardo, captação da água do Rio Pardo, para tirar um pouquinho a água, pelo que eu estou fazendo, pelo estudo que eu fiz, e a CPI está aberta há pouco tempo, não é muito tempo essa CPI, e nesse tempo eu comecei a estudar e comecei a fazer várias diligências para saber qual tipo de água que nós podemos usar na cidade sem perder a água maior, que é o do Aquífero Guarani, que é uma água pura, limpa, e nós estamos desperdiçando ela para outras coisas que poderia ser captar do Rio Pardo, se isso é viável, se não é, se tem um estudo mais aprofundado. Veja bem, como eu falei no início, né, Ribeirão Preto 100% atendido pelo aquífero, né? Isso não é bom, tá, pessoal? Esse aquífero é o segundo maior aquífero do mundo, né? Mas ele é um aquífero, não existe um estudo que nos dê garantia de 100% que esse aquífero vai ter uma longevidade eterna, ou se ele vai ter uma longevidade de 10, 20, 30 ou 100 anos. Ainda não existe esse estudo. Hoje nós temos dois estudos, um interno do DAERP e um outro estudo com algumas instituições privadas, em que, nesse último ano, a gente já tem algumas informações, e, para nossa alegria, nesse último ano, essas medições, nesses poços que já estão paralisados, né, foram boas, não deu nenhum decréscimo de nível. Uma informação sua, quando o DAE veio aqui também nessa casa, ele disse a mesma coisa, ele tem vários aparelhos ligados. Estamos juntos numa parceria. Com parceria com eles, né? E já faz alguns anos e nada aconteceu ainda, não fez nenhuma, não abaixou, não aumentou, não fez nada, continuou do mesmo jeito. Até vem contrário à informação daquele estudo anterior, que baixou 70 metros em 80 anos. Nesse último ano, nós não tivemos, deveria ter mais de metro, né, ou quase 1 metro cada ponto desse. Não foi observado isso. Mas, contudo, mesmo assim, não é seguro, não é o ideal ter uma cidade que nem Ribeirão Preto, com quase 700 mil pessoas, sendo abastecida 100% por um aquífero. O ideal seria que nós tivéssemos, sim, uma captação de superfície, e aqui em Ribeirão Preto o mais viável seria do Rio Pardo, um rio classe 2, um rio que possibilitaria tranquilamente abastecer Ribeirão Preto inteiro. Hoje nós precisaríamos em torno de 3 metros cúbicos por segundo para abastecer Ribeirão Preto inteiro, e nós já temos hoje uma outorga para retirar esses 3 metros cúbicos por segundo do Rio Pardo. O que falta, evidentemente, é um projeto, já existe um projeto básico que foi feito,
falta fazer agora um projeto executivo, e pelo menos, a meu ver, como engenheiro sanitarista, como técnico da área, eu recomendaria, né, eu acharia muito bom se fosse pelo menos executado esse projeto, se fosse dividido em 3 fases e fosse conseguido pelo menos uma fase, a primeira fase. Poderiam ser 3 fases de 1 metro cúbico por segundo cada, deixar pronto uma fase de 1 metro cúbico por segundo e funcionando, como o vereador falou, inteligentemente falou, utilizando essa água do Rio Pardo, que vai ter uma qualidade um pouco inferior à água do aquífero, porque a água do aquífero é uma água quase que mineral, e a água do rio vai passar por um tratamento químico, né? Mas utilizando essa água para outros fins, e com isso a gente certamente ia estar contribuindo muito para a recarga desse aquífero. Além de estar contribuindo muito para a recarga desse aquífero, a gente teria uma situação mais garantida. Amanhã ou depois, algum acidente, alguma nova informação, alguma mudança, que a natureza nos prega algumas surpresas às vezes, e o aquífero é natural, né? Alguma mudança de rumo da natureza, esse aquífero passa a não fornecer mais a vazão que ele nos fornece hoje, a gente vai ter uma opção muito válida e boa para abastecer Ribeirão Preto de uma forma eficiente, que é o Rio Pardo, né? Isso com relação à execução desse projeto. Eu sou favorável em função da garantia, né? Seria um sistema muito mais seguro de abastecimento de água. Você continuaria trabalhando com os poços, mas tendo uma opção de ampliar uma captação de superfície num rio classe 2, que seria perfeitamente viável para abastecer Ribeirão Preto. Com relação a ligações clandestinas, esse é um grande problema, não só de Ribeirão, né, como do Brasil todo e do mundo todo, né? As ligações clandestinas acabam prejudicando e muito a autarquia, acabam prejudicando muito a cidade, né? Porque além dela ser clandestina e não gerar o recurso financeiro que deveria gerar, porque a gente tem que vender a água e o tratamento do esgoto, só assim a gente consegue manter a empresa saudável. Além de a gente não conseguir esse recurso, essas ligações clandestinas acabam se utilizando da água de forma irregular e abusiva, né? Já que ele não está pagando, ele acaba usando de uma forma totalmente irregular. Uma das áreas que esse centro de controle vai atuar é exatamente nisso, vai possibilitar também a identificação de ligações clandestinas e a sua correção. Há estudos sobre aproveitamento da captação de água da área de afloramento, que fica mais na superfície do aquífero, economizaria energia ou não? Ou água do aquífero? Então, o aquífero ele acaba aflorando em alguns pontos aqui em Ribeirão Preto, né? Mas esses pontos não seria muito prudente a captação de água nesses pontos pela contaminação que essa água muitas vezes sofre, porque ela está próximo já à atmosfera e acaba sendo contaminada, né? Por isso é muito mais seguro para o abastecimento público buscar água realmente lá embaixo no aquífero. Dizem que a gente ouve falar que aqui na Zona Leste nós temos uma área muito grande e ali parece que o aquífero Guarani é um pouco mais alto. O aquífero ou uma parte dele que fica mais sobre a superfície de Ribeirão aqui. É normal, é verdade? Então, não só é verdade, como essa área da região leste é uma das áreas de recarga do aquífero, exatamente uma área de recarga. Através dessas áreas, esse aquífero é recarregado. Por isso também não é utilizada essa água, né? Ela vai filtrando, vai penetrando, até atingir o aquífero aqui a profundidades de 200 a 500 metros de profundidade. Vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou passar as perguntas para o pessoal que está aqui, para a gente conversar mais sobre esse assunto. A respeito do reservatório de água, nós temos 105 poços abertos, e você disse que nós temos quantos reservatórios? Nós estamos fazendo o DAERP está fazendo algum
investimento nessa área de colocar reservatórios e você utilizar o poço artesiano com menor número de horas e deixar reservada a água, como a nossa água é por declívio, né? Ele desce, sobe. A gente consegue fazer nos 105 poços. A interligação de Ribeirão Preto, que nunca houve isso, e está tendo agora, isso daí a gente vai conseguir contemplar 100% ou é um estudo menor? Não, então, a ideia, né, todo o sistema de saneamento não tem, hoje em dia tem uma equação que é universal nessa parte de distribuição de água. Você tem que ter reservação, né? Não tem outro jeito. Ribeirão Preto, no começo da gestão, tinha 102 mil metros cúbicos, vai entregar no final com 145 mil metros cúbicos. Isso responde à pergunta do aumento dessa reservação. Esse aumento da reservação visa exatamente possibilitar que a gente jogue toda a vazão desses poços nesses reservatórios, e com esses reservatórios, o ideal, o que a gente também já tem planejado, mas aí sim são ações que vão demandar mais tempo e mais estudos, e vão demandar também novas tecnologias. A gente tem que dividir a cidade de Ribeirão Preto em setores. Nós não podemos continuar como hoje, que nós temos praticamente 2 setores. Um é Ribeirão Preto e o outro é Bonfim Paulista, né? Não, a gente tem que ter pelo menos a cada 4, 5 mil ligações de água, um setor de abastecimento. Com medição na entrada desse setor, medição na saída desse setor, só assim a gente vai conseguir realmente enxergar o que acontece e manter uma perda em níveis aceitáveis. Mas isso vai ficar para uma segunda etapa, né? São serviços mais demorados. Agora, esses reservatórios novos, a troca dessas redes, essas adutoras novas, vão possibilitar um projeto de setorização. Vão tornar factível a implantação de uma setorização em Ribeirão Preto. Se não com 4 mil ligações cada setor, com aproximadamente isso. O ideal, pela literatura técnica, são setores de abastecimento até 4, 5 mil ligações de água. Ribeirão Preto tem quase 200 mil ligações de água, portanto, são vários setores que seriam necessários de abastecimento de água. Como essa casa é democrata, a gente gostaria de passar a palavra a vocês. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para o Mandília, que está aqui hoje na CPI, que é um levantamento da situação do consumo de água aqui da cidade de Ribeirão Preto. Gaúcho, você gostaria de... O senhor quer falar? Pega o microfone para o Gaúcho aqui. Tem que levantar. Boa tarde a todos. Só o nome, por favor, para gravar. Presidente dos trabalhos que nos... Seu nome, querido? Dejani do quê? Reis de Gautério das Neves. Reis das Neves. Tá. Pode continuar? Pode. Estou aqui para tirar uma dúvida minha própria, com 79 anos. Vejo que, ao menos eu não tive a oportunidade de ouvir uma pessoa entendida para me dar uma solução, e uma solução que eu acho muito virtuosa, que a nossa prefeitura deveria, com a DAERP, fazer uma reunião, chamar os empresários, moradores, enfim, todas aquelas pessoas que tivessem terra, e tendo terra tem água. Tem, aqui embaixo nós temos sem água, tem os galhos dos rios que nos trazem água também, com abundância, principalmente na época das chuvaradas, como agora, né? E quem sabe não seria uma solução bem viável e baratinha para todos terem a água pura, tratada, com um reservatório na sua... Eu participo de um clube do comércio, lá tem um reservatório de 120 mil litros de água, que eles lavam calçada, aguam o jardim, abastecem até a piscina, que são mais de uma. Assim, toda a sociedade poderia se dar as mãos
e nos trazer isso tão virtuoso, e eu acho que mais barato que isso não existe, porque a água da natureza que cai, na hora da enxurrada, preservar ela dentro da sua propriedade, seja pequena, ou porte médio ou grande, melhor ainda, porque vai juntar mais da água que vai desperdiçar, entrar nas casas, nos bairros baixos, como tem. E Ribeirão Preto, com 600 mil ou mais de habitantes, poderia dar esse exemplo de que quem chegasse em Ribeirão, como chove tanto aqui, não há enchente na zona baixa, por motivo que cada cidadão tem essa virtuosidade de fazer isso com pouca coisa, e se for um custo meio elevado, e a prefeita, o prefeito, ou seja lá quem estiver no comando, chame essas pessoas e desconte no IPTU e ajude a fazer esses reservatórios que serão muito úteis para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Gaúcho. Pode responder, Mantilha. Viu, Gaúcho? Isso que o senhor falou é muito importante, principalmente em regiões que não contam com a riqueza que Ribeirão Preto conta, né? Ribeirão Preto, além desse aquífero, e ao longo de toda a extensão desse aquífero Guarani, desde que ele nasce lá em Goiás, até que ele deságua no Rio da Prata, na Argentina, Ribeirão Preto é o lugar mais factível de retirar água desse aquífero. Então, realmente, Ribeirão Preto é muito bem servido com água potável. Além desse aquífero, tem o Rio Pardo, com uma vazão excelente, um rio de classe 2, né? Então, para nós aqui, mas também, mesmo assim, existem cidades que não têm essa mesma riqueza que tem em Ribeirão Preto. E uma das alternativas é exatamente o que o Gaúcho falou, é se utilizar, sim, de água de chuva para consumo humano, né? Diversas cidades estão fazendo isso. Existem projetos, existem até alguns financiamentos em linhas de crédito de órgãos federais e estaduais nesse sentido, de reaproveitar a água de chuva, principalmente nos locais que chovem muito, até você, além de utilizar a água, você também acaba evitando enchentes e desastres que acabam acontecendo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu sou Lucas de Faria, sou funcionário do DAERP e logo muito interessado no assunto. Minha pergunta, o porquê não utilizar a água do tratamento de esgoto? O objetivo de todas as cidades é tratar 100% do esgoto. Infelizmente, não é o que acontece em Ribeirão Preto. E o nosso tratamento de esgoto fica muito próximo ao nosso parque industrial. Se o objetivo é levar água de reuso para o parque industrial, está ali do lado. É muito mais barato e muito mais eficiente pegar essa água que nós já pagamos, já é tratada, e levar para o parque industrial. E um pedido, que essas 125 mil ligações que estão sendo planejadas ser trocadas não seja terceirizado. Porque a terceirização, ele é um investimento que sai caro no final das contas. Ele é um dinheiro investido por um serviço e não volta para o DAERP. Se ele for investido nos funcionários do DAERP, no setor de hidrometria, o dinheiro que for dar para terceirizado, dá para o setor de hidrometria. Para eles instalarem esses 125 mil hidrômetros, eles vão instalar hoje, amanhã, depois com o mesmo investimento. Se passar para uma terceirizada, ela vai instalar hoje, mal instalar, como nós já tivemos vários problemas, e vai embora com dinheiro no bolso e o problema continua com nós, funcionários do DAERP, que depois temos que ir lá refazer vários serviços. Então, é uma dica do reuso da água e um pedido em relação às ligações. Então, com relação ao reuso da água, o tratamento, que seria um tratamento já de nível terciário, né? Da gente reaproveitar o efluente das estações de tratamento de esgoto. Essa tecnologia hoje existe. Até uma década atrás, essa tecnologia era inviável, em função do custo, né? Você tinha que construir uma outra estação de tratamento
na frente da estação de tratamento de esgoto por lodos ativados ou lagoas de estabilização. Então você tinha um custo dobrado, às vezes até triplicado, para conseguir atingir um nível de água que pudesse ser utilizado. Hoje em dia, com tecnologias recentes, mas ainda muito caras, porque são importadas, começa a se estudar e a se pensar muito nesse tema, através das membranas filtrantes. As membranas filtrantes hoje em dia, a última tecnologia em tratamento de água e de esgoto, e elas realmente possibilitam você montar uma estação de reutilização de água à frente de uma estação de tratamento de esgoto a custos mais compatíveis. Ainda não são tão viáveis financeiramente, mas já melhorou bastante. Já existe hoje algumas tentativas de fabricação dessas membranas aqui no Brasil. Até um ex-professor meu, Dr. Ivanildo Espanhol, da USP, ele é um dos precursores, está tentando desenvolver uma membrana dessa aqui na Politécnica, e talvez daí surja alguma empresa que se interesse e comece a fabricar essas membranas, aí sim viabilizando muito isso que o nosso funcionário falou agora, que realmente no futuro próximo vai ser uma solução muito viável. Quanto à terceirização que você comentou de troca de hidrômetros, o DAERP hoje, como eu comentei, tem uma equipe muito eficiente, funcionários competentes, com experiência, que executam hoje 100% da manutenção dos nossos serviços. Dentro desses serviços que eu citei hoje, a nossa hidrometria, que possui uma bancada de testes de primeiro mundo, né? De primeiro mundo, tem muitos municípios de maior porte que Ribeirão, mais importantes, que não tem uma bancada de testes que nem nós temos em Ribeirão Preto hoje. Mas o nosso efetivo hoje da hidrometria, hoje consegue substituir em torno de 3.000 hidrômetros por mês. Esses 3.000 hidrômetros por mês, que é para atender o crescimento vegetativo, as novas ligações, algumas mudanças de ligações, cortes, reabertura, que dá uma média de 3.000 ligações mês. Essa troca, esse impacto de substituição de micromedição que está planejada a ser executada, se fosse feita com mão de obra própria, ia demorar muitos anos. E isso precisa ser feito de uma forma em tempo recorde. Seria inviável a gente contratar um batalhão de funcionários, treiná-los na hidrometria para trocar esses 126.000 hidrômetros. Por quê? Porque isso é uma ação pontual. Ela vai acontecer, vai recuperar o parque de micromedição, e aí sim você vai ter que ter nós vamos ter que ter um planejamento para que não deixe mais ocorrer o cenário que acontece hoje. Esse cenário de erro na micromedição, né? Nós não deveríamos estar nessa situação. Esses hidrômetros já deveriam ter sido trocados gradativamente anos atrás. Isso não foi feito. Então tem que ser feito agora de uma forma rápida, em pouco tempo. Por quê? Para recuperar a receita. Nós temos observado os nossos volumes micromedidos, vendidos, e nós estamos tendo uma queda nesse volume. Isso, mais do que qualquer outro indicador, mostra que a necessidade da substituição desses aparelhos em tempo recorde. Por isso, a gente entende que para uma atuação pontual dessas, ainda a terceirização é melhor, inclusive financeiramente, porque se você acaba contratando um batalhão de funcionários que depois não serão aproveitados. Tendo mais ninguém para falar, gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Fernando pela ajuda, ao Dr. Marcelo e ao Mantilla, que tem vindo aqui aceito o convite e vindo aqui para falar desse assunto tão importante. Muito obrigado. Está encerrada essa CPI da realização do levantamento da situação de consumo de água aqui da cidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Próxima reunião eu vou comunicar futuramente para divulgação para todos. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Falou uma vez só Luiz Fernando, porque são os dois, viu?